templo dedicado a tecnologias estranhas. E sim, eu estou falando de helicópteros. Mostra uma imagem muito curiosa de tanques, de um helicóptero, de uma máquina voadora futurística que não existe no presente momento, que não foi inventada. Ela disse que o templo de Ábidos servia como um portal Stargate. Continuando a nossa saga aqui no canal, mostrando para vocês e desvendando todos os maiores mistérios do Egito Antigo. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre templos, que na minha humilde opinião é muito mais interessante do que pirâmides e esfinge. Porque as paredes dos templos são adornadas com hieróglifos, ou seja, os templos são verdadeiros livros. É só você ler as paredes dos templos que você consegue entender tudo, absolutamente tudo, o que os egípcios antigos tentaram deixar para nós. Por favor, povo, não deixe esse canal aqui morrer, tá? Se o YouTube não te entregar os vídeos do canal ou os vídeos dessa série, passe aqui no canal pelo menos uma vez por semana, que nós sempre temos vídeos novos nas segundas, quartas e sextas. Aí é só você assistir, fazer a tua maratona. Quem me marcar que tá assistindo lá no Instagram, o perfil está aparecendo aí, eu reposto também para você ter os seus 15 segundos de fama e você não perderá nenhum dos conteúdos, porque se você for depender apenas das notificações, você estará perdido. Também não se esqueça de comentar aqui embaixo surucucu. Isso é de extrema importância para mim e vocês não sabem como isso transforma o meu dia. Já aproveita, compartilha esse vídeo com os teus amigos, manda nos grupos, compartilha nas tuas redes sociais e se prepara. Existe um templo no Egito que é diferente de todo e qualquer templo que existe em qualquer lugar do planeta Terra. Eu estou falando do Templo de Ábidos. Ele é um templo dedicado a tecnologias estranhas. E sim, eu estou falando de helicópteros. Carol, mas um helicóptero não é uma tecnologia estranha. Eu conheço um. Não é estranho pra gente hoje, né? Com toda a modernidade que nós temos, nesse mundo moderno que vivemos. Porém, eu estou falando de um templo que retrata helicópteros existindo há pelo menos 2.500 anos antes da existência de Jesus Cristo. Tá bom pra vocês? Aí fica aquela pergunta: os egípcios antigos tinham helicópteros? Eu tô falando, gente, de um templo que fala de tecnologia alienígena e de um templo que fala sobre reencarnação. O Templo de Ábidos, ele data de um período que vai antes, muito antes da primeira dinastia egípcia. Ele também é conhecido como sendo o Templo de Sete I, porque ele foi construído pelo faraó Sete I. Ou seja, eu estou falando de um templo que foi construído em meados de 1500 a 1600 a.C. E ele fica a aproximadamente 144 quilômetros de carro da cidade de Luxor, mais especificamente localizado em Tebas, no Egito. Além disso, acredita-se que o túmulo de Osíris, o pai do deus Horus, marido da deusa Ísis, tenha sido encontrado nesse templo, em um local chamado Osirion. Nós estamos falando da tumba de um deus, não é de um faraó, e nem de um sacerdote, nem de um ser humano comum. Nós estamos falando de um templo, onde a tumba de um deus foi encontrada. Algo que ninguém poderia imaginar que existisse de verdade, não é mesmo? Porque afinal de contas, esses deuses, eles eram mitológicos, gente, olha aqui muitas aspas. E de repente o negócio tá lá? Mas que papo é esse? Ele é o único templo no Egito inteiro e no mundo inteiro que possui em suas paredes figuras de máquinas voadoras. É uma espécie de um cartuche, só que na horizontal. Geralmente os cartuches são na vertical, como esse que eu tô mostrando para vocês. E ele mostra uma imagem muito curiosa de tanques, de um helicóptero, de uma máquina voadora futurística, que não existe no presente momento, que não foi inventada
até os dias de hoje. A única vez que vi uma máquina com esse formato foi naquela série infantil, naquele desenho que a gente assistia quando a gente era criança, os Jetsons. Então, o que realmente rolava naquele templo ali que nós não podemos saber? Por que essa imagem muito curiosa está na parede de um templo egípcio, sendo que essas máquinas são utilizadas no presente momento, hein? Essa parede nunca foi explicada por nenhum egiptólogo, por nenhum arqueólogo, por nenhum cientista. A explicação da arqueologia oficial atesta que essa parede aí com essas imagens é, na verdade, hieróglifos cobrindo outros hieróglifos, ou seja, que eles precisaram fazer ali algum tipo de correção e a correção saiu errada. Essa é a explicação oficial. Essa explicação oficial diz que, coincidentemente, um hieróglifo por cima de outro formou essas naves, essas máquinas voadoras extremamente tecnológicas. O que pra mim essa explicação é uma patifaria, porque todo e qualquer egiptólogo sabe muito bem que quando os egípcios antigos precisavam reescrever hieróglifos, ou seja, quando eles precisavam fazer qualquer tipo de correção, eles marcavam essas correções em vermelho para depois substituir. E ali nós vemos muito bem que não existe nenhuma marcação em vermelho, mas sim, aquilo que está lá é o que realmente eles quiseram passar para nós. É aquela coisa, né? Esse povo acha que engana quem? Porque quando você vai fazer qualquer tour desses aí que eu fiz no Egito, os guias vêm mostrando para você tudo. E vai mostrando, inclusive, essa história das correções que eu falei para vocês, que eram marcadas com tinta vermelha. E aí eles mesmos entram numa hipnose mental e falam, não, isso aqui é uma correção. E você fala, tá, mas cadê a tinta vermelha? E aí você buga a cabeça de um guia, igual eu fiz com a cabeça do meu. Coitado deve estar até hoje pensando nessa pergunta. Ninguém sabe se essa tecnologia demonstrada ali na parede do Templo de Abydos, se ela existia realmente no passado, e por causa disso a pessoa, isso existe, eu vou desenhar aqui, ou se a pessoa que fez esse desenho teve uma espécie de visão do futuro, e ela conectou ali com alguma esfera de pensamento do futuro e falou, nossa, que interessante, tive essa visão, vou desenhar, ou a parte mais louca da história. Ninguém sabe se de fato um viajante do tempo viajou para o passado e fez esse desenho na parede desse templo para mostrar e para esfregar na nossa cara que viagens no tempo são reais. E por que eu estou falando isso? Simplesmente porque eu estou especulando coisas na minha cabeça e inventando histórias? É claro que não! São muitas as possibilidades para tentar explicar o que realmente está acontecendo ali no Templo de Abydos. Mas, se você ler as paredes do templo, e como eu falei para vocês, os templos são verdadeiros livros, tá tudo ali, é só ler, você vai perceber a conexão bizarra que existe desse templo com portais dimensionais, ou seja, todas as hipóteses aqui são extremamente possíveis. Tanto a hipótese de que essa tecnologia realmente existiu no passado e ela se perdeu e nós somos proibidos de ter contato com ela, tanto a hipótese de que um cara que estava ali fazendo, um escriba, estava ali fazendo, ele teve um acesso a uma coisa futura, quanto a hipótese da pessoa ter viajado no tempo, voltado para o passado e feito aquilo. Todas essas hipóteses são aceitas. Por quê? Porque em 1920 a.C., o faraó Ramsés I faleceu depois de reinar por apenas 16 meses. O filho dele, Sete, então, foi anunciado como o novo faraó. E nessa época, o Egito passava por um período caótico. O faraó Sete acreditava que a única maneira de salvar o Egito era restaurando o poder dos deuses antigos. Então, ele literalmente trouxe os deuses de volta à vida. Ou seja, nós estamos falando aqui de um ritual de ressuscitação. Ele restaurou toda e qualquer crença que os egípcios tinham em deuses antigos e por causa disso ele construiu o Templo de Abydos, colocando mini templos no entorno, um deles para cada deus e para cada deusa. O templo possui 7 capelas, cada uma delas dedicada para um deus diferente. Só que esse templo ele tem uma ligação profunda com reencarnação. E vocês vão ficar chocados com essa história, porque eu fiquei chocada. Nós estamos falando aqui
e eu não estou falando simplesmente porque eu tirei essas informações de dentro da minha cabeça, mas sim, essas histórias estão escritas na parede dos templos, que esse faraó, ele trouxe de volta à vida muitas divindades para restaurar o poder do Egito, certo? Mas não apenas, tá? Esse templo está envolvido com milhares de histórias de reencarnação no mundo inteiro. E essa história que eu vou contar para vocês agora, ela não está descrita na parede do templo, mas sim, ela está descrita dentro de um livro chamado The Search of Om Seti. Esse livro conta a história verídica de uma mulher britânica chamada Dorothy Eddy. Ela se dizia ser Om Seti. Ela nasceu em 1904, mas ela se dizia ser a reencarnação de uma pessoa que viveu nesse templo na época do faraó Seti I. E aí você vai pensar assim, ah, Carol, isso aí qualquer um pode falar. E realmente, quando eu comecei a prestar atenção na história dela, eu pensei, é só mais uma tia doida. Mas não, não é só mais uma tia doida, e eu te explico como a história de reencarnação dessa mulher é uma das histórias mais fiéis de reencarnação existentes na história da humanidade. Quando essa menina tinha apenas 4 anos de idade, ela começou a ter flashes de uma vida passada que ela teve no Egito. E aí, ela foi até o local do Templo de Ábidos e quando ela chegou lá, ela já era adolescente, tá? Foi viajar com a família, porque a família inteira precisava ver isso com os próprios olhos. Quando ela chegou até a localização do Templo de Ábidos, o templo estava completamente destruído. Mas ela sabia como reconstruir o templo, porque ela lembrava como o templo era. Ela não só sabia como reconstruir o templo, ela não só lembrava onde cada pecinha ia, que ela guiou um time inteiro de arqueólogos para a reconstrução do templo. O templo estava destruído há pelo menos 2.500 anos e com a ajuda dessa menininha de apenas 14 anos na época, o templo foi reconstruído em um tempo recorde de 2,5 anos. Se a arqueologia normal não tivesse pedido a ajuda dessa menina, esse templo ia demorar pelo menos 40 anos para ser reconstruído. Mas a menina se lembrava de tudo e foi falando, não, essa peça aqui vai ali, essa coluna vai ali, e quando foi ver, o templo tinha sido reconstruído. Essa história é verídica, vocês podem consultar não só o livro, mas sim, existem diversas referências sobre essa mulher na internet. E é uma das histórias mais impressionantes que nós temos sobre reencarnação. Essa mulher realmente viveu ali e ela sabia como reconstruir esse templo. Vocês estão entendendo aqui que ela reconstruiu um templo inteiro apenas com a memória que ela tinha de uma vida passada? De acordo com ela, restaurar o Templo de Ábidos era algo que ela precisava fazer, era a sua missão nessa encarnação, e que ela estava fazendo muito mais do que simplesmente restaurar o passado. Realmente, ao olhar para a história de Dorothy, a gente tem a total certeza que reencarnações existem. Ela confessou em seu leito de morte que esse templo tinha um propósito extraordinário. Ela disse que o Templo de Ábidos servia como um portal Stargate, um local onde você podia viajar no tempo, para frente ou para trás, um local onde as pessoas viajavam no espaço-tempo, e que o Templo de Ábidos pode ter servido como um portal de comunicação entre a Terra e outros locais do universo. E como era possível viajar no tempo através desse templo, talvez isso explicaria, de alguma forma, o motivo pelo qual essas máquinas futurísticas e totalmente bizarras estejam desenhadas ali naquela parede, não é mesmo? Existe uma parede dentro do Templo de Ábidos com um desenho específico que explica que o que a Dorothy falava não era apenas imaginação da cabeça dela, mas sim uma verdade. Existe uma parede no templo que mostra um objeto em formato de sino. Esse objeto era o também chamado aparato de Osíris. Esse objeto desenhado é extremamente tecnológico. Para os olhos de um físico ou de um engenheiro, o aparato de Osíris é idêntico
a bobina de Tesla. Ou seja, só de olhar para aquela imagem ali já não faz sentido nenhum. O que uma bobina de Tesla estaria fazendo desenhada na parede de um templo que tem pelo menos 3.500 anos de idade? A bobina de Tesla foi criada por Nikola Tesla por volta ali do final dos anos 1800. E ele criou esse aparato justamente porque ele tinha aquela ideia de transmitir energia elétrica gratuita e sem fio para todo o planeta Terra. E na parede oposta à parede que está essa imagem, existe uma outra imagem que é ainda mais subversiva que a primeira. Nessa outra parede, existe a imagem dessa suposta bobina de Tesla conectada a um outro aparato chamado Neshemet Board. E eu mostrei um pouco desse outro aparato para vocês naquele vídeo que eu fiz sobre o Templo de Dendera, mostrando uma espécie de nave que os deuses utilizavam para sua ascensão ao céu. Esse aparato tem, curiosamente, o exato mesmo formato do que hoje em dia nós conhecemos como sendo um buraco de minhoca ou a ponte de Einstein-Rosen. Buraco de minhoca, então, é um nome popular para a solução das equações de Einstein para a relatividade geral. Já que não existem observações astronômicas para suportar o fato de que um buraco de minhoca exista de fato, só o que nós temos hoje em dia são os cálculos que comprovam a sua existência. Mas, como nós nunca observamos um buraco de minhoca, tecnicamente, ele existe apenas em teoria. Se nós pudéssemos enxergar um buraco de minhoca, o que nós veríamos seriam túneis com duas saídas, que separariam pontos distintos no espaço-tempo, ou seja, eles separariam diferentes localidades no espaço-tempo, ou dentro do mesmo espaço, ou dentro do outro espaço, ou dentro de outro tempo. Sendo assim, nós temos dentro do Templo de Ábidos imagens que comprovam que uma espécie de uma bobina de Tesla era utilizada para gerar um campo de força suficiente para a abertura de um buraco de minhoca ou uma ponte de Einstein-Rosen. O poder do Templo de Ábidos é algo que vai muito além da nossa compreensão terrena natural. Existem tantas coisas ali, mas tantas coisas que talvez nós nunca conseguiremos entender a verdade. De acordo com a lenda, a cabeça de Osíris teria sido enterrada no Templo de Ábidos. Mas por que só a cabeça? Por que não o corpo inteiro? Bom, porque só a cabeça vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Tem outro vídeo que vai sair aqui ainda sobre essa série do Egito, onde eu mostro o Philae Temple, o Templo de Philae, que foi o templo dedicado à deusa Ísis, esposa de Osíris. E ali naquele vídeo eu vou te contar por que só a cabeça. Em todo caso, Osíris, o dono dessa cabeça aí, ele existiu em uma era conhecida como a Era de Zep-Tep. Quando Sete I, lá no passado, esteve construindo esse templo, ele teria encontrado com o próprio deus Osíris em um sonho. No sonho, Osíris disse a Sete que se ele cavasse na parte traseira do templo, ele encontraria algo de imenso significado. Ele acordou e fez isso. E depois de cavar mais de 12 metros atrás do templo, no exato local onde Osíris mostrou a ele, ele encontrou nada mais nada menos que a tumba de Osíris. No século XX, arqueólogos estavam escavando as proximidades do Templo de Ábidos e eles encontraram uma estrutura gigantesca no subsolo. Essa estrutura possuía imensas pedras de granito e pedra de arenito, algumas delas pesando mais de 60 toneladas cada. Uma tumba foi realmente encontrada ali naquela localização, bem como o sonho do Sete nos dizia, em 2022. Mas não se sabe se a arqueologia foi proibida de revelar que era realmente de fato, a tumba de Osíris,
ou se eles estão sofrendo uma espécie de hipnose coletiva e eles não podem nos contar essa verdade. Já pensou a gente revelar para o mundo inteiro que você encontrou a tumba de um deus egípcio? Acho que seria demais para as nossas mentes limitadas, não é mesmo? Eu acho que nós bugaríamos, porque aí, quando você conta uma história dessa, você tem que revelar para o planeta inteiro que a vida inteira a história do Egito estava errada. Mas de fato, gente, eu estou falando aqui de um dos templos mais misteriosos que existem. Ali dentro, as revelações são tantas, mais tantas, que os seres humanos não estão preparados. É tanta coisa acontecendo que a gente olha e a gente buga. Além disso, é tanta evidência, né? Se as paredes dos templos são verdadeiros livros e a história está escrita ali, por que será que a gente escolheu em não olhar para essa história e simplesmente seguiu em frente? Nesse templo nós temos diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos histórias comprovadas de reencarnação, nós temos tecnologias que desconhecemos que podem ter vindo tanto do passado quanto do futuro, ou do passado no futuro, como se o tempo não fosse linear. Nós temos histórias de deuses enterrados ali. E não apenas histórias, nós temos evidências porque o túmulo de Osírion foi encontrado. Mas a história foi um tanto quanto deturpada. Nós temos toda uma demonstração de como nós devemos construir uma ponte de Einstein-Rosen e, finalmente, comprovar que a equação de Einstein para a teoria da relatividade geral é verídica e não apenas uma observação teórica, mas sim uma observação física. Ou seja, o Egito Antigo deixou tudo escrito pra gente e a gente continua batendo a cabeça em coisas que já foram resolvidas. Você conhecia a história do Templo de Ábidos? Você conhecia essas histórias que eu contei aqui pra você no vídeo de hoje? Bom, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal porque histórias loucas como essa nós temos muitas ainda, hein? A nossa série do Egito está apenas no meio e eu tenho certeza absoluta que você ainda vai descobrir muitas coisas interessantes. Se você é um inscrito de sempre aqui do canal e tá sempre por aqui, por favor, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que vai!